Olá, Geminiano! Eu sou Júlio Glécia Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Gêmeos ou tem Lua ou Ascendente em Gêmeos. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, ok? Então você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar você solta para o universo que está tudo certo. Qualquer coisa, dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar. A mensagem que ressoa com o seu momento pode estar em um desses signos, ok? Então vamos para a leitura do coletivo de Gêmeos. Essa leitura de hoje está indo para qual grupo de geminiano, tá? Essa mensagem de hoje está indo para qual grupo de geminiano? Leitura para o coletivo de Gêmeos. Leitura para o coletivo de Gêmeos. Vamos lá, Geminiano. Nove de Pentáculos. Aqui está mostrando exatamente uma situação, um momento onde o geminiano vai encontrar uma satisfação ao contentamento. É um período geminiano onde as coisas vão estar bastante favorável para vocês. Depois de uma situação bastante difícil, aqui a gente vê o geminiano começando a deslanchar na vida, começando a ter a satisfação das situações perante o dia a dia. Né? Aqui mostra exatamente um momento, um período onde o geminiano vai estar satisfeito com as suas conquistas, com as suas obras. Aqui mostra também que o geminiano passou por situações difíceis. 9 de 10 de espadas, desculpa. Esse 10 de espadas me mostra exatamente que aqui estão falando do congeminiano que passou por uma situação bastante difícil, se sentindo realmente por baixo. Muitos até pode-se dizer que estava se sentindo no fundo do poço, sem conseguir ver expectativa, ou simplesmente se sentindo atados perante uma situação ou acontecimentos que houve. Tá? O pajem aqui também traz essa questão, pode ser um geminiano que talvez teve uma ideia precipitada, pajem exatamente traz aqui um personagem adolescente, né? Ideias precipitadas, um pouco de rebeldia pode ser também para alguns, ou simplesmente por situações de fofoca, situações de intriga ou dar exatamente conversas, deixar o geminiano numa situação que ele ficou meio, talvez, sem conseguir perceber realmente o que estava acontecendo, ou conseguindo perceber, mas se sentindo de mão atadas para resolver alguma coisa. Então, o geminiano se sentiu realmente no fundo do poço, alguns, e outros se sentiram realmente por baixo ou derrotado perante uma situação que parecia não chegar ao fim. Geminiano chega ao fim essa situação. As energias são bastante favoráveis para a realização. Essa realização, você exatamente conquistando, você exatamente entrando numa posição satisfatória de realização nesse período, tá, Gêmeos? Aqui realmente o momento mostra favorável para vocês se levantarem dessa situação, se ainda estão, ou simplesmente outro já deve ter chegado ao fim, principalmente saindo do momento de preocupação, de ansiedade ou estresse da situação do dia a dia. Nós temos o 9 e o 10, ou seja, uma situação que estava bastante preocupante para o geminiano, se sentindo até, de certa forma, sem expectativas, realmente por baixo. Tá? E como os geminianos vão estar com essa energia de realização, porque o 9 já é o número final, né? Significa exatamente já está pronto, já está exatamente no fim de algo. Então, exatamente aqui com pentáculos, o ouro, que é exatamente algo manifesto, elemento terra, satisfez exatamente com a sua trajetória, tá? Sendo realizado, por mais que existe ainda para alguns essa sensação de perda, se sentir por baixo, essa energia está se dissipando da vida do geminiano. O que mais?
Como é que o geminiano vai lidar com essa energia? Que alguns ainda estão se sentindo por baixo, com sensação de tontura, meio dor de cabeça, perante quando pensa na situação da vida ou pensa em alguns acontecimentos que não foram agradáveis para o geminiano. Como é que eles vão estar se sentindo? Irradiante. Se sentindo exatamente irradiante. Aqui é um período onde o geminiano saiu de uma fase pesada, entrando em nova fase. O 8 de paus aqui, as coisas se organizando para vocês, vocês conseguindo organizar muitas coisas do dia a dia de vocês com uma rapidez. O 8 também mostra o quê? Que dentro do processo oculto, dentro dos movimentos que vocês não estão vendo, geminiano, as coisas já estão começando a se organizar muito rápido. Tão rápido que vocês podem até se surpreender e vão se surpreender alguns. O Sol já mostra essa clareza. Então, já mostra para mim que o geminiano vai aproveitar essas oportunidades que a vida está trazendo, o universo está trazendo para você nesse momento. É uma grande satisfação de realização, sabe? É exatamente aquela sensação de que tudo estava escuro e cinzento, de repente vem a luz. E essa luz está vindo exatamente para o geminiano. Vocês com grande potência de realização e satisfação nesse período. O Sol, potência máxima de brilho e clareza que nós temos conhecimentos. Lógico que existem outras estrelas, que o Sol é uma estrela, mas aqui no planeta Terra é o que tem mais potência de brilho. Não é isso? E essa força, essa potência está com vocês, geminiano. E vocês, sim, vão aparecer várias oportunidades para vocês nesse período, até de uma forma rápida, que muitos vão estar até, olha o que está acontecendo. Né? O que está acontecendo? O lado profissional está bastante claro até o momento que as coisas vão dar uma reviravolta. Né? Aquilo que não estava fluindo irá fluir. Né? Para muitos pode ser até que estava fluindo, mas por se sentir por baixo energeticamente, não vai conseguir perceber muitas coisas perante a situação e vai perceber ou vai sentir que as coisas não estavam fluindo. Mas não é que não estava fluindo, é você que estava com a energia de não fluidez. Ok? Cinco de espadas. Aqui mostra exatamente que muitos estavam dentro de um processo, como estava se sentindo por baixo, simplesmente porque existia atritos, discussões ou simplesmente uma luta desnecessária dentro de um processo. Com a sacerdotisa, traz essa questão ainda do oculto, tá? O que traz exatamente o quê? Com o sol aqui, a sacerdotisa, vocês vão perceber algumas coisas vão ser clarificadas ou desvendadas perante um processo. O que exatamente aconteceu, o que exatamente foi o ponto que estatou ou fez exatamente que vocês entrassem num conflito, numa situação, para muitos um conflito até interno, para outros exatamente um conflito exatamente como fosse uma disputa. Tá? Talvez exatamente o 5 traz muito essa questão de uma arrogância ou de uma sensação que pode mais do que o outro. Aqui temos dois derrotados. Tá? É uma leitura geral. Então, você adapta aí, não é adapta. Você sente aí se é para você ou simplesmente para outras pessoas essa mensagem que estava exatamente nessa postura, sabe, de pode mais ou era mais como fosse uma quebra de braço. E vindo aqui exatamente fazer com que o geminiano entrasse exatamente em processos de luta, discussões, de atritos, que não tem
fundamento ou não tinha fundamento. Com aquele pajem, bem no início, traz muito essa questão, talvez, dar ouvido demais ao que as pessoas falam, ou para alguns pode ser processo exatamente de fofocas, e outros pode ser exatamente essa questão de amadurecer as ideias, tá? Porque com a sacerdotisa com a sacerdotisa aqui no oculto, é como se exatamente aqui mostrando que existiu ou existe ainda, se essa energia ainda está fluindo para alguns, uma pessoa, como aqui tem exatamente um imperador manipulador. Tá? Talvez exatamente uma pessoa manipulou toda essa situação e você entrava em conflito ou em atrito com outras pessoas e não levava você para lugar nenhum. Ou simplesmente não conseguia resolver nada. Até porque a sensação de vitória do 5 é aquela sensação exatamente só para mostrar para o outro, mas dentro não tem sensação de vitória, tem sensação de derrota. Tá? Por que exatamente esse imperador aqui traz essa questão de manipulação? Porque o 7 de espadas é isso. Um roubo, um plano mal feito, um plano para tentar prejudicar outra pessoa, ok? E com o Sol, provavelmente o geminiano vai perceber exatamente isso. Então, aqui estamos sendo bem claros, um geminiano que entrou em conflito com alguma situação, seja no ambiente profissional, seja no ambiente de relacionamento ou de amizade. E esse atrito, essa situação, essa confusão, existe uma manipulação de uma terceira pessoa. Ou você deu ouvidos, ou você foi na cabeça dessa terceira pessoa, ou a outra parte. Exemplo, se for negócio de amizade, o seu amigo ou a sua amiga deu ouvido à conversa de outros, deu ouvido à ideia de outros e trouxe essa questão de atrito e confusão na vida de vocês. Isso estou referindo exatamente nessa situação que o geminiano se sentiu por baixo depois desse acontecimento. O mais importante aqui é entender que foi exatamente um processo de manipulação por uma terceira pessoa, tá? Mas agora, exatamente, com o Sol, as coisas vão se clarificar. E o geminiano vai se sentir exatamente como as coisas fluindo, aquele contentamento, satisfação. E com o Sol, vocês têm a potência de resolver ou lidar com qualquer situação na vida de vocês, porque o Sol clareia, potencializa, traz energia, traz o brilho, o magnetismo, visibilidade. Ah, Júlia, para que estamos falar dessa situação que já está ficando no passado? Para que você exatamente, quando eu tiver clareza, que o passado serve como aprendizado, quando exatamente se envolver de novo uma situação dessa, parar, refletir, realmente buscar um entendimento, uma sabedoria do que está acontecendo. Porque o pajem, né, ele traz muito essa questão de fofocas, de a pessoa que não está bem amadurecida nas suas ideias. E passou exatamente por uma situação de perdas. Essa perda foi algo que foi exatamente uma coisa que parecia sólida, foi destruída. Ou para alguns parecia sólida. Para alguns até era sólida. Ais de ouros. Exatamente isso. Novas oportunidades. Aqui, exatamente, o geminiano está vindo novas oportunidades, até soluções, tá? Pode até se dizer exatamente que aquela forcinha do universo agindo nesse momento para vocês. O Ás traz muito essa questão de uma abertura de caminho, uma abertura nesse lado financeiro, mas uma oportunidade que está vindo
como está representada aqui, do elemento, né, aqui natureza, os animais. Tá? Simplesmente aqui traz muito aquela sensação de inverno pesado, né, tudo cinzento, sem conseguir perceber as coisas, tudo parecendo nebuloso, e as coisas nesse momento se clarificando para vocês e as oportunidades surgindo na vida de vocês. Com o rei de ouros aqui no oculto, pode ser exatamente uma pessoa trazendo exatamente algo para vocês, uma proposta, seja no âmbito profissional, seja qual setor for, que é muito forte nesse âmbito profissional, nesse âmbito de matéria, ou simplesmente vocês, com esses novos acontecimentos que estão previstos para vocês, vocês realmente tomando o poder de novo em vossas mãos. Para alguns, é claro, uma pessoa entrando e trazendo exatamente essa moeda da sorte, onde se ela sendo germinada, vai dar muitos frutos. Tá? E para muitos, exatamente com a lua aqui, nessa posição, traz exatamente como se fosse se libertando de um sonho ou realizando um sonho. É uma nova fase. O fim, a situação complicada chega ao fim, é uma nova fase. Tá? O 8 precisa exatamente de quê? De você tomar uma posição que às vezes nem tudo pode ser levado nessa nova fase, nessa nova vida. Algumas coisas realmente é preciso ficar para trás. Então vocês aguardem, Geminiano, aí os acontecimentos, que vocês vão estar bastante atentos, porque novas oportunidades surgindo. Para muitos pode ser até oportunidades nesse lado profissional de onde nem esperava. Para alguns é uma pessoa trazendo exatamente essa notícia, ou te oferecendo essa oportunidade, para exatamente vocês retomando o controle da situação. E nesse período que vocês podem ficar atentos são as mensagens, as comunicações, simplesmente para alguns o aperfeiçoamento, talvez na questão de estudo, entendimento, mas simplesmente vocês abertos às novas ideias, novas propostas, né? Isso vai trazer exatamente como aqui a paz, a tranquilidade naquela situação que estava se sentindo por baixo ou derrotado, tá? E quando vê exatamente esse ais aqui, perceba que ela está vindo exatamente como se estivesse vindo dos céus. Então, com um só, você exatamente tendo essa clareza, mas ficar bastante atento, porque às vezes é aquela comunicação que você nem esperava, que vai dar aquele estralado, né? É isso que tem que ser feito. Mas aqui, principalmente, é se abrir mentalmente para novas ideias, novos projetos e até comunicações. Estudo, aperfeiçoamento. Essa comunicação, geralmente, aqui nas minhas leituras, quando vem esse AIS, vem exatamente para... ele aparece muito como aquela informação que esclarece, que já apareceu aqui com aquela sacerdotisa exatamente nesse símbolo, ou aquela informação, ou aquela ideia que vocês vão conseguir colocar a situação toda no eixo. Tá? A validade sacerdotisa estava aqui no oculto. É o oculto, é sua espiritualidade, é o universo querendo exatamente trazer para vocês essa posição de entendimento, de clareza, de sabedoria nessa nova fase da vida. As de pentáculos, as de espadas. Fique atento. Oportunidades estão aí surgindo para vocês. Pode ser a mensagem, pode ser a notícia que você tanto quer. Pode ser o movimento, pode ser a proposta que você sonha. Isso pode exatamente fazer trazer uma mudança de rota na sua vida. Por que ficar aberto? Porque alguns vão ficar divididos.
divididos pelas situações que passaram, né? E para muitos geminianos tem aqui, está muito claro a energia de manipulação perante uma situação. Só que com o Sol não tem como ficar mais nada no oculto escondido. A força. A força com 3 copas. Exatamente aqui é o geminiano, nem digo reconhecendo a sua força, porque a força está aqui. É aprendendo a lidar com algumas situações, ou nesse período, umas situações que vai exigir de vocês bastante disciplina. A força traz exatamente isso, disciplina. Simplesmente, sabe, não agir por impulso para não entrar naqueles conflitos de novo, ou simplesmente não meter os pés pelas mãos, ou simplesmente não deixar ser manipulado. Olha como esse leão aqui está acorrentado. Mas exatamente para que vocês se abram a ideia, abram o seu mental, para que realmente comece a perceber a jogada do dia a dia, exatamente, e vocês perceberem qual a melhor ação de vocês. Alegria, festeje e comemore, se comunique. Né? Porque aqui a força, ela traz uma grande potência para vocês, você reconhecer exatamente que você passou por uma situação difícil e você agora está subindo de novo, está indo para o topo. Mas, né, aqui, logo abaixo desses 5 de espadas, exatamente você controlar ou você saber lidar com a sua impulsividade, principalmente porque aqui é rodeado desse mental, talvez as coisas que você acaba absorvendo ou as suas ideias é como se fosse uma fagulha que faz com que esse leão saia de uma vez, sem controle, e depois fica observando ou simplesmente depois fica tentando remediar alguma situação, vamos falar nisso. Me traz mais uma carta para essa força. Com aquele 3 de copas, que é uma carta que traz alegria, que traz exatamente confraternização, principalmente nesta área, para não exatamente ter aquele equilíbrio, não deixar ou não se permitir, ou seja, agir por impulsos, alguns simplesmente naquele movimento efeito manada. Ah, todo mundo está lá curtindo isso aqui, estão querendo fazer isso. Realmente é você está querendo fazer, ou está só no efeito manada porque todo mundo está fazendo. Né? Que exatamente esse ponderamento, esse saber lidar, que vai realmente trazer alegria, que vai realmente saber lidar. Não simplesmente deixar que as coisas, né, não simplesmente deixar que esse momento de felicidade, confraternização, esse momento de alegria, né, para muitas até de flash, paquera, não seja exatamente, ou vocês agem exatamente por impulso, na força daquele momento, naquele entusiasmo, e depois exatamente vem um conflito com a mente de vocês. Mais uma carta essa força. Dois de pentáculos.
seja qual for a situação que vai acontecer para vocês nesse período, vocês conseguem equilibrar, tá? Para muitos pode ser exatamente envolvendo uma pessoa, ou simplesmente mexendo com seus sentimentos e causando de novo uma bifurcação, uma encruzilhada ou uma indecisão de qual situação onde tomar. Por que a força? Porque aqui exatamente temos o ermitão, sabe? A sabedoria na sua caminhada, o olhar para dentro e você realmente reconhecer aquele caminho que você quer ir, o que você realmente quer. Porque aqui a força, por mais que estava aquele 3 de copas, mas estava vindo uma sensação de que a pessoa, no momento de entusiasmo, empolgação, acaba não sabendo controlar ou lidar com as suas emoções e sim agindo por impulso, deixando esse leão tomar de conta. E depois vem exatamente aquele processo de questionamento mental, né? Que é exatamente isso. Buscar exatamente dentro de você. Porque vai vir uma situação aí onde vocês vão ter que equilibrar alguma coisa, né? Saber lidar, mas vocês têm a força para isso. Tranquilo. Agora tem que saber exatamente dosar ou usar com sabedoria, tá? Porque para muitos pode ser uma pessoa que mexe com as suas emoções ao ponto que deixe você descontrolado, tá? Para outros, pode ser exatamente uma situação que você tem que decidir, porque envolve exatamente escolhas e processos. Seja qual for a situação, a resposta, a força está dentro de você e com o ermitão a resposta está dentro de você. Só não tenha medo, só não entre nesse processo de preocupação de novo que você vai conseguir lidar com a situação, até porque as energias são bastante favoráveis para você, tá, geminiano? Então, essa é a leitura que temos para você que é de Gêmeos. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito. É sua forma de contribuição, assim o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas, ok? Então, boa sorte nessa nova fase e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.